Já estamos de volta com o programa Ação Agro. E depois de aproximadamente 3 anos, Uberlândia registra um caso de anemia infecciosa equina. Nós conversamos agora com a Cleudiane Carrara, que é médica veterinária do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, para falar sobre este caso que ocorreu na cidade de Uberlândia e que, inclusive, o animal foi sacrificado essa semana, né, Cleudiane? Isso, exatamente. Nós tivemos um animal positivo para anemia infecciosa equina, o diagnóstico confirmado pelo exame que é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, que é a imunodifusão em gel de Agar. Esse animal já foi sacrificado com a consciência do produtor, com o consentimento dele, que entendeu a necessidade, a importância da doença e aceitou o sacrifício e colaborou de maneira geral muito bem conosco. Então é importante falar, Bruno, que a anemia infecciosa equina é uma doença muito importante, que acomete todos os equídeos, então os cavalos, as éguas, os jumentos, as mulas, os burros, e é uma doença viral que causa, na maioria das vezes, ela cursa de forma crônica. Então, ao longo da vida, às vezes o animal não apresenta nenhum sintoma da doença. Você olha e ele aparece aparentemente saudável, mas pode estar contaminado pela doença e nesse momento ele serve de fonte de infecção para todos os outros. E a única forma de a gente ter certeza que ele está doente ou não é fazendo o exame. Ok, então é uma doença crônica. A única forma, então, de acabar com essa doença, infelizmente, é a eutanásia, ou seja, é sacrificando o animal. E eu sei que isso também não foi fácil para o dono do animal, né? Com certeza. Esse animal era de qual raça? É um cavalo? Era um cavalo paint horse. Realmente a eutanásia é muito ruim. Não é fácil para ninguém, nem para o proprietário do animal, nem para o veterinário que tem que realizar o procedimento. Mas essa é a única maneira de fazer o controle da doença, porque não tem tratamento, não tem cura. E é por isso que é importante salientar para os produtores como é a doença, como ela cursa e a forma como ela pode ser transmitida, para que eles tenham muita consciência e muito cuidado, para que a gente não volte a ter mais esse problema no plantel. Então, aquele produtor que está preocupado, de repente até não conhece, né, a anemia infecciosa equina, gostaria que você explicasse um pouquinho essa forma de contágio, a transmissão, como é que é? Sim. A doença, quando ela está no seu estágio agudo, e o animal pode apresentar sintomas no estágio agudo ou somente na fase crônica, ele tem repetições de febre, ele tem emagrecimento progressivo, é um animal que fica abatido, ele pode ter petecas embaixo da língua, ele pode ter inchaço no abdômen. Então, não são sintomas clínicos característicos nem clássicos. Por isso é interessante fazer o exame, senão não tem como saber da doença. E a forma de transmissão é extremamente importante. Pode ser pelo colostro, pode ser pela placenta durante a gestação, pode ser pelo sêmen. Então, você compra sêmen de um garanhão, você pode estar transmitindo doença para suas éguas. E as formas mais importantes que a gente considera da transmissão da anemia são os vetores, que aí entram as seringas e as agulhas reutilizadas em vários animais, o freio bridão que machuca a boca de um animal e é usado no outro, a espora, a própria grosa dentária, o material de casqueamento, tudo que fere um animal usa no outro sem esterilização, isso tudo pode ser forte de contaminação. E aí principalmente os vetores, que seriam as moscas, hematófagas, a mutuca, a mosca do chifre, a mosca do estábulo, que pica um animal infectado e depois pica o animal saudável e transmite a doença. Para a gente entender um pouquinho da gravidade dessa anemia, aqueles animais que tiveram contato, infelizmente, com esse animal que foi sacrificado, esses animais estão interditados? Estão. Esse animal que foi positivo no exame teve vínculo com 3 outras propriedades onde há equídeos alojados. Essas propriedades já foram vistoriadas, todos os animais foram examinados, o material de todos eles foi coletado para verificar se eles também não estão com a doença. As propriedades estão interditadas para trânsito de equídeos, então esses animais não podem sair das propriedades até que a gente conclua o saneamento. Em quanto tempo que termina então justamente essas análises? O material foi encaminhado para o laboratório e para que a gente faça desinterdição desses estabelecimentos e permita o trânsito novamente, todos os animais têm que ser negativos em 2 exames consecutivos com intervalo de 30 dias. Se o plantel todo, aquela propriedade, for negativo nos 2 exames, aí a gente faz desinterdição e o trânsito fica liberado. Ok, então, para aquele produtor que ainda tem dúvidas, pode entrar em contato com o IMA. Sim, com certeza, qualquer escritório do IMA, o pessoal está aberto a esclarecer qualquer dúvida. E a gente tem muito interesse que o produtor se oriente, que se esclareça, porque a gente precisa da colaboração dos produtores e dos criadores para que a gente possa eliminar essa doença do nosso plantel, porque essa é a única maneira. A gente quer agradecer também aqui ao Sindicato Rural da cidade de Uberlândia, que nos cedeu esse espaço para a gente gravar. Então, aqui no Sindicato Rural não tem nenhum foco, né? Então, nenhum animal está interditado. Não, o animal não teve vínculo com essa propriedade, então as propriedades não estão interditadas, os animais não estão interditados. Aqui eles têm o costume de fazer sempre o exame dos animais, isso é uma coisa muito importante se falar. Uma forma de controlar, então, é se você adquire novos animais, exija com o exame. Se você vai comprar semente de garanhão, exige o exame do garanhão. Se você vai com o seu animal para algum evento, alguma prova, certifique-se de que naquele estabelecimento o evento foi autorizado pelo IMA, tem um médico veterinário que está lá verificando se todos os animais realmente têm exames. Se você tem dúvida, refaça o exame do seu animal em qualquer momento. Essa é a única maneira de você ter certeza que seu plantel vai estar livre.
Tá bom, muito obrigado então. Eu que agradeço. A Cleudiane Carrara pelas informações, ela é médica veterinária do Instituto Mineiro de Agropecuária. Bom, e ao todo 78 animais estão interditados em 3 propriedades de Uberlândia, aguardando então a conclusão das análises.